Fala de leitura, hoje é dia da biblioteca, e a gente fala sobre a leitura e sobre as mudanças neste hábito. A gente tem que ler cada vez mais. Estamos recebendo o professor Luiz Mauro Sammartino, professor da disciplina Mídia e Sociedade, aqui da Faculdade Casper Libero, meu amigo, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Uma alegria receber você aqui. A Carol, fala chute, Carol. Isso, a chute. Tudo bem? O pessoal falou que era pra te chamar de Carol, porque Carolina, mas Carol. Carol, a chute. Carol é muito sério. Pronto. Carol, a chute, que é professora de língua portuguesa. Isso. Carol, obrigado pela presença. Obrigada a você. A gente tem falado muito a respeito da leitura. Eu dei uma entrevista esses dias, e aí era um ping-pong. E aí a primeira pergunta era sobre isso, eu fiquei feliz da primeira pergunta ser a respeito disso, né? Qual livro você está lendo? Qual o seu livro preferido? Qual o seu livro preferido? Eu falei, olha, esta semana meu livro preferido é o que eu estou lendo, na semana que vem é o próximo. Porque eu quero estar sempre lendo alguma coisa e me apaixonando por aquilo. Eu não vivo sem aquilo. Eu sou old school, né? Eu ainda uso jornal de papel, né? Eu não consigo abrir mão disso. Mas enfim, independentemente do meio que a gente use, eu acho que a gente tem que cada vez mais estimular a leitura. Os meios digitais atrapalharam muito o hábito de ler, professor? Olha, atrapalhar mesmo não. Na verdade, os meios digitais ajudaram a gente a encontrar outras maneiras de ler. Porque, de fato, tanto faz se você está lendo no papel, numa tela, numa bula de remédio, num papel jornal. O importante é a gente criar desde pequeno esse hábito de leitura, não importa qual seja o meio. É isso mesmo? Eu acho que a gente nunca leu tanto. Acho que as redes sociais, a gente lê o tempo inteiro. Hoje você não liga, você manda um WhatsApp, você manda um recado, uma mensagem. Então a gente nunca escreveu e nunca leu tanto. A gente estava até conversando antes de começar. O lance é a qualidade, o quanto a gente está se aprofundando naquela leitura, o quanto a gente está passando o olho. Mas somos muito mais leitores hoje do que sei lá, 10, 20 anos atrás, em que a gente não tinha esse fenômeno das redes sociais. Bom, eu fico feliz com isso, mas aí eu vou insistir nessa história. Mas a gente não está lendo muita bobagem e deixando de ler coisa boa? Eu acho que não é nem a questão da bobagem, sabia? Eu acho que é a questão da profundidade. Será que a gente está lendo para que aquilo se torne um conhecimento e que aquilo de fato faça parte da minha vida? Ou a gente lê e esquece no minuto seguinte porque a gente não se concentrou, a gente não colocou atenção naquilo, entendeu? Não sei se a relação é bobagem, né? Porque para eles... Se você falar com os meus alunos do ensino médio, por exemplo, mas para que eu vou ler Machado de Assis, por exemplo? Por que eu vou conhecer a história do Bentinho e Para quê? Para eles é bobagem. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa classificação, sabe? O lance é profundidade, envolvimento. Mas, Carol, a gente também tinha essa reação com outros conteúdos, mas a gente também sempre achava que essas outras coisas não eram... a gente não precisaria daquilo na nossa vida. Por que eu estou lendo um livro de filosofia, de sociologia, etc, etc? Eu acho que esse questionamento sempre existiu. Eu também tinha. O que eu acho é que a gente, às vezes... Eu estou falando até por mim, eu não estou falando nem pela garotada, estou falando por todos nós. Às vezes a gente passa muito tempo. Você está lá no Instagram e você passa. Quando você começa, você gastou às vezes 25, 30 minutos, que seria talvez o seu tempo de ler alguns... A minha colocação é essa. Sim. Agora, a gente precisa fazer uma diferença entre o que é... Uma coisa é você ler nas redes sociais, você ficar lendo post, que eu também faço, estou em todas as redes lá, e é legal, porque é uma coisa que distrai. Raramente pega a nossa atenção. É uma coisa mais dispersa, a gente vai lendo, prova é que a gente consegue ficar acompanhando rede social virtualmente em qualquer lugar. Você está na fila, a gente não consegue mais ficar um minuto parado, a gente já pega o celular e vai lá. Tem nada mais desesperador do que ficar sem bateria. Nem me fale. Outra coisa é você pegar um livro, seja no tablet, seja o livro físico, e você falar, agora eu vou ter 20 minutos de uma aventura chamada leitura. Legal. Isso é outra coisa. Como a gente estimula isso, então? Então, legal, pronto, já entendi. Então, concordo com vocês. Não é bobagem, estamos usando os novos recursos, isso está até estimulando a leitura. Já fiquei feliz, estou achando que eu acabei de receber uma boa notícia aqui. Agora vamos transformar essa nova situação em que escrevemos um pouco mais e lemos um pouco mais em acesso a um conteúdo melhor? Como é que a gente faz isso? A gente está tentando, né? Achar essa solução. Se eu soubesse, mas eu acho que a tentativa é aproximar esse jovem e mostrar para ele que são histórias tão legais quanto as que ele vê na rede social, tão legais quanto as que ele lê em best-sellers, porque eles têm grandes livros que viram filme, por exemplo, que eles vão atrás, e a gente às vezes, né, mas isso não é tão legal quanto Machado de Assis. Não, para ele é importante, então tentar aproximar essas histórias. Então eu sempre tento pegar esse gancho, mas é uma história de amor, olha, mas tem um triângulo amoroso, vamos tentar desvendar isso? Porque eu
acho que o grande lance é desacelerar. Para eles é muito difícil. Um estilo de leitura, assim, apresentar o cânone da literatura é muito difícil por isso. Porque tem uma outra métrica, uma outra velocidade. Então, é mostrar para ele que é muito mais desafiador e é uma aventura muito mais legal, porque exige dele um envolvimento. Mas é difícil. Me parece também que tem uma outra questão, concordo muito com a Carol, me parece o seguinte, primeiro uma questão de cultivar desde cedo. Legal. Então, cultivar, mostrar que a literatura, em todas as suas possibilidades, ela é legal. Então, o quadrinho é legal, o best-seller é legal, o romance Água com Açúcar é legal, e isso vem desde criança. Então, meu filho Lucas, que está com 7 anos, está vendo a gente lá em casa, ele fala com todo orgulho que ele adora ler quadrinho. Lucas. Lucas, um abraço, Lucas. Ele fala que outro dia ele estava falando na fila do supermercado que ele tem 46 livros e 1000 gibis. Eu nunca contei, mas eu acho que a relação não é bem essa. Mas é legal que a criança tenha desde cedo isso. E a gente tem momentos, tem a hora que a gente tem aquela vontade de ler o clássico, tem a hora do Machado que a gente fala, agora eu quero me deleitar com o Machado. E tem a hora que eu quero aprender a fazer feitiço com Harry Potter, que também é bem legal. Eu queria tocar, que bom que você tocou no Harry Potter. A minha história com o Harry Potter é muito interessante, porque quando virou essa febre do bruxinho, eu, apresentador de televisão, jornalista, falei, eu preciso entender esse negócio, porque se virou uma febre, eu vou ter que falar a respeito disso. Aí eu peguei o primeiro livro e pronto, viciei naquilo. Qual que é a sua casa? Eu sou Grifinória. Grifinória, eu sou Corvinal. Tudo bem. Beleza. Mas eu tenho um carinho por Sonserina também. Eu tenho. Tudo bem. Vamos lá. Eu achei aquilo espetacular. Espetacular no grau dos 2 últimos livros. Eu não esperei a versão em português, eu tive que ler em inglês porque eu não aguentei esperar. Então, eu acho que aquilo foi tão importante para o jovem, eu queria que tivesse muito daquilo, que tivesse outros e que tenha muitos outros daquela forma, que crie esta febre pela leitura. Eu acho que isso é super positivo. Super. A gente não tem que ter qualquer tipo de preconceito, tá certo? Sem dúvida nenhuma. Eu ouvi muito, eu estava na universidade, quando veio a polêmica, vou mudar da água para o vinho, dos 50 tons de cinza, muita gente falando mal, mas a gente está lendo, independente do conteúdo, a gente está lendo. O lance é que a gente se apaixone pela leitura, seja pelo Harry Potter, seja pela literatura de autoajuda, seja pelo que for. A gente tem que se apaixonar pela palavra, professor de português aqui, né? Sim. Que tem que se apaixonar pela palavra disso. e entender que aquilo é conhecimento, que aquilo é vida. E quando a gente entende, a gente vai querendo reciclar essa paixão. Então, eu tenho a paixão pelo Harry Potter, mas eu quero o novo, eu quero ver o que está acontecendo. E aí tá feito. Quando esse bichinho pega, a gente conseguiu. Vai embora. E isso é uma coisa legal, porque a partir de um gosto pela leitura, a gente abre janelas para outro. Então, eu comecei com Harry Potter, depois eu posso tentar Senhor dos Anéis. Sim. Gostei de Senhor dos Anéis, eu vou para Dostoiévski, que também tem uma pegada, se você quiser, épica que os outros têm. E isso daí é um processo contínuo. Então, meus pais, que também estão me assistindo, eles me formaram um leitor. E eu sou muito grato a eles, porque eles me formaram um leitor. Na época que as coisas estavam mais complicadas economicamente, sempre insistiam, vai lá na biblioteca, pega o livro, aproveita, não tem dinheiro para comprar, mas tem a biblioteca, vamos lá. E isso estimula você a encontrar novos mundos, que é uma das coisas mais lindas que a literatura faz pela gente. A cidade de São Paulo está repleta de bibliotecas, então às vezes estamos sem grana, não está dando para comprar o livro, se bem que às vezes a gente faz a escolha pelo shopping e esquece o livro. 2 shopping é um livro, né? Vamos falar o que é verdade aí. E com o livro eletrônico, se você prefere e ler numa boa no tablet, no celular, é mais barato ainda muitas vezes. Então, é só questão de você fazer uma continha, mas tudo bem. Não quer gastar? Tem na biblioteca e você não vai pagar nada. O importante é você criar. Vamos fazer uma coisa antes da gente terminar aqui. Eu queria conversar muito tempo sobre isso, mas o mais importante, a gente tem uma missão aqui que é formar novos leitores. É isso que eu quero. Eu queria que vocês dessem dicas para os pais nesse momento, para formas de estimular, para a gente criar uma nova geração de leitores. Vamos nessa? Uau! Quem sou eu para dar dica para outros pais? Eu nem criei meu. Exemplo do que você fez. Você teve bons exemplos em casa, eu também tive. Acho que a gente pode dividir isso. Eu acho, sim, mas aí é no chute, tá? Vai lá. Se seu filho vê você lendo, ele vai achar que isso é legal. Se ele vê você se divertindo com a leitura, e lá em casa, a Ana, minha esposa e eu, a gente está sempre lendo. E lendo de tudo. Se ele vê que você está se divertindo, ele vai olhar, pô, que legal esse negócio aí que você está fazendo. É claro, eles vão aproveitar justamente esse exemplo que vai vir de casa. Então, para a gente formar a próxima geração, talvez uma primeira coisa seja formar a geração atual. É verdade. Adorei. Eu falo muito isso, né? Como professora disso, de literatura apaixonada, eu falo muito nas reuniões de pais e tal.
o quanto é importante esse exemplo, o quanto é importante oferecer e o quanto é legal você conseguir fazer aquilo virar um papo. Então, todo mundo lê o mesmo livro, todo mundo ama o Harry Potter, todo mundo vai ler aquele livro, todo mundo vai ler o livro da escola, para que a gente possa sentar no jantar e conversar sobre aquilo, ao invés de conversar sobre quem fez o quê. Não, vamos conversar sobre o livro? O que você achou? Você pensou sobre o quê? E aquele personagem? O que você acha que vai acontecer? Porque aí a gente vê o quanto aquilo é mágico e quantas possibilidades são múltiplas. Porque cada um vai ter uma interpretação. O livro não está acabado. Sim. Quem acaba, né? Quem finaliza aquela história é o leitor. E nada mais mágico do que a gente ver aquilo acontecer em família. Então, acho que a dica número 1 é essa. Se envolva. Você tem que dar não só uma importância teórica. Você tem que ler, filhão. Tem que ler. Ler é muito importante. Porque isso todo mundo reconhece. Todo mundo sabe que é importante ler. A gente tem que agir e mudar o hábito, né? Isso torna você mais tolerante. Porque quando você lê um livro, essa ideia não é minha, eu não lembro onde é que eu li. Que um livro legal não é aquele... Você leu. Em algum lugar. Um livro legal não é aquele que você lê e fala, nossa, concordo exatamente, é o que eu penso. Um livro legal é aquele que você lê e fala, nossa, nunca pensei nisso. Vi um outro ponto de vista e vou pensar. Isso torna a gente mais tolerante para o contato com os outros. Gente, amei receber vocês. Luiz Mauro Sammartino, estão convidadíssimos a voltar. Professora da disciplina Mídia e Sociedade da Faculdade Casper Libero. Carol Achute, professora de língua portuguesa. Amei esse papo, vamos ler muito mais. E adorei essa ideia, discutir no jantar, falar sobre Harry Potter. Adorei isso. E ele levantou perfeitamente isso. Vocês tinham combinado tudo isso, né? Que falar de Harry Potter. Ele já perguntou qual era a minha casa. Estamos em casa aqui. Obrigado. Que alegria receber vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Voltem sempre.